Bom dia, eu sou Clara Magalhães, sou residente do segundo ano do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar, cujo chefe de serviço é o Dr. Salame. Esses são os meus colegas residentes e esses são os meus preceptores. Esse é o complexo hospitalar do Souza Aguiar, junto com a maternidade, o CEA e o Hemorrio. Em 2012 tivemos 8.000 cirurgias do hospital inteiro, sendo 532 neurocirurgias. Vou falar hoje sobre a anatomia da região cervical. Os principais pontos que vamos falar são as fáscias cervicais e suas lâminas, os músculos superficiais laterais, os supra-infreoides, os trígonos do pescoço, os músculos pré-vertebrais e as vértebras cervicais foram faladas pelo meu colega na semana passada, eu não vou abordar. Falando de uma anatomia um pouco mais topográfica, a gente vai começar pela pele, logo abaixo do tecido celular subcutâneo, vai se situar entre a derme da pele e a face superficial da face cervical, vai conter pequenos vasos e nervos, e o músculo platisma ele vai estar entre o tecido celular subcutâneo, é o músculo mais superficial. A face cervical vai se dividir em 3 pontos, 3 lâminas, uma superficial, que está em verde, uma pré-traqueal, que está em roxo, e uma pré-vertebral, que está em amarelo. E a importância de conhecer essas lâminas é que eles formam os planos de clivagem natural, que vai ser utilizado na abordagem cirúrgica. Quanto mais que se mantiver nesses planos, menor é a chance de ter lesão de estruturas novas. A face cervical superficial. Ela é uma face que inicialmente é única e ela se divide em 2 folhetos. Se divide em 2 folhetos que ele vai cobrir tanto o epon quanto o trapézio e volta depois a ser um folheto único. Ela vai se fixar superiormente na linha nucal superior do occipital, no processo mastoide, arco zigomático, margem inferior da mandíbula e oide, e o processo que usa as vértebras cervicais. Inferiormente no manúbrio externo, clavículas e acrônio. Aqui a gente tem a lâmina superficial rebatida e aqui também. Aqui a gente tem como ter uma ideia da fixação occipital, da fixação temporal, da fixação da mandíbula, e aqui inferiormente no manúbrio do externo e na clavícula. Ela tem um espaço chamado supraesternal, que vai conter tanto as veias jugulares anteriores como o arco venoso jugular. Ela vai se bifurcar e essa bifurcação vai formar um oco chamado o oco external de Banhos, onde vai ficar as jugulares anteriores, as duas. E na porção inferior dessas jugulares anteriores, quando elas se dirigem para encontrar a subclávia, vai ter o fundo de saco de Gruber. Aqui seria o oco de Banhos, aqui a gente tem a jugular anterior e aqui o arco formado entre as duas jugulares anteriores. A lâmina pré-traqueal ela é uma lâmina que é somente anterior, a gente vai ter a parte visceral, que contém tireoide, traqueia e esôfago. E a gente vai ter a parte muscular, que vai envolver os músculos relacionados ao ióide. Na parte da linha média, ela vai se fundir com a face superficial da lâmina cervical e forma também na linha média uma linha branca inferióide, que serve de ponto anatômico para abordagem de via aérea mais invasiva. Superiormente, ela vai se continuar com a face bucofaríngea, inferiormente ela vai se ligar ao ióide e até o pericárdio, lateralmente ela vai se ligar à bainha carótida. Aqui a gente tem uma demonstração da lâmina pré-traqueal anteriormente e posteriormente ela se continuando com uma face bucofaríngea, aqui no detalhe. A lâmina pré-vertebral é uma baia tubular que vai da coluna vertebral até os músculos a elas associados. Anteriormente a gente vai ter o longo do pescoço e da cabeça, lateralmente os escalinos, não só o médio anterior como também o mais posterior, e posteriormente a gente vai ter os cervicais profundos. Vai se estender da base do crânio até T3 e vai se fundir com o ligamento longitudinal. Lateralmente vai se continuar com uma baía axilar, que vai envolver o plexo braquial e os vasos axilares. A baía carótida, ela vai ter como conteúdo a carótida interna, comum, a depender da altura que a gente esteja avaliando, a veia jugular interna, o nervo vago, alguns linfonodos mais profundos e o plexo parenterial simpático, que vai seguir a carótida. Dos músculos superficiais laterais, a gente vai ter o platisma, o epon e o trapézio. O platisma ele tem sua inserção superior na mandíbula e ele vai ter sua inserção posterior na face dos músculos peitoral maior e deltoide, lembrando que ele é o mais superficial, que fica no tecido celular subcutâneo. O esternocleidomastoide ele vai se inserir superiormente na mastoide do temporal e na linha nucal superior
E aí ele vai ter duas cabeças, uma cabeça external, que vai se inserir no núcleo externo, e uma cabeça clavicular, que vai se inserir na clavícula. O trapézio, ele vai se inserir na linha nucal superior, no ligamento nucal e nos processos espinhosos de C7 até T12. E a inserção inferior fica por conta da clavícula, do apômio e da escápula. Aqui a gente tem esses músculos demonstrados. Aqui o trapézio, o esternocleidomastoide e o platígeno que está aqui seccionado. Os músculos supraioides, eles têm o mileioide, o genioide, o chilioide e o gigástrico, que é o ventro anterior e o ventro posterior. O músculo mileioide, ele vai ter a sua inserção na linha miloide da mandíbula e ele vai até o corpo do ióide. O genioide, ele vai da espinha geniana da mandíbula também até o corpo do ióide. O estilioide vai ser do processo estiloide do temporal e vai até o corpo do ióide. E o digástrico vai ter dois ventres. O ventre anterior é da fossa digástrica da mandíbula e o ventre posterior vai ser da incisura mastoide do temporal. A gente vai ver o digástrico melhor no slide que vai falar dos infraioides. Os músculos infraioides são músculos citáceos, eles vão ter um plano superficial e um plano profundo. O plano superficial vai ser o esternioide e o homeoide, e o profundo, o esternotireoide e o tireoide. O homeoide ele tem dois ventres que vão se conectar à clavícula com a alça facial, e o esternotireoide vai recobrir a porção lateral da tireoide, servindo também de proteção. Só lembrando de novo do músculo digástrico, da fossa digástrica. Aqui é o digástrico anterior. E aqui o genioide da espinha geniana, também da mandíbula. Bom, o músculo esternioide, ele vai ter sua inserção no externo, a sua origem no externo e sua inserção no corpo do ióide. O homeoide, ele vai ter os dois ventres ligados por essa alça facial, e a mais superior ela vai sair da escápula e vai se inserir depois no corpo do próprio ióide. O esternotireoide, ele vai sair da porção posterior do músculo externo e se ligar à cartilagem da tireoide. E o músculo tireoide, ele vai sair da cartilagem tireoide, numa estrutura chamada linha oblíqua, e vai para o corpo e corno maior do ióide. A relação desses músculos formam trígonos do pescoço. A gente tem dois trígonos principais, o cervical lateral e o cervical anterior. O cervical lateral ele vai se dividir em homoclavicular e occipital, e o cervical anterior em dois submandibulares, um submitual, ele é o único que é ímpar, dois caróticos ou caróticos e dois musculares. O trígono cervical lateral é esse daqui, ele vai ter como limite o esternocleidomastoide, a clavícula e o músculo trapézio. E ele vai ter uma subdivisão de acordo com o homoioide. A gente vai ter aqui o trígono occipital, ele vai ter esse nome porque no seu vértice a gente vai ter a artéria occipital, e aqui a gente tem o trígono homoclavicular, a clavícula e o homoioide. De conteúdo do trígono occipital, a gente vai ter a veia jugular externa, que vai estar com a relação com o ECOM, a gente vai ter o nervo acessório, as raízes anteriores do plexo braquial, de C5 a C8, e a artéria cervical transversa. Do trígono homoclavicular, a estrutura mais importante que a gente tem é a terceira porção da artéria subclávica. Aqui a gente tem uma delimitação um pouco maior dos mesmos trígonos. E aqui a gente tem uma relação melhor dos conteúdos. Aqui é a artéria occipital, aqui a gente tem a veia jugular externa, aqui a gente tem a saída das raízes do plexo braquial, a artéria cervical transversa passando aqui e o nervo acessório. Aqui em detalhe, a terceira porção da artéria subclávica. Aqui seria o trígono homoclavicular. Em detalhe, aqui a clavícula e o homeoide estaria passando aqui por cima. O trígono cervical anterior. A gente vai ter aqui o submandibular, que vai estar entre as duas raízes do músculo gástrico, ele é bilateral. O submitual, que ele estaria entre o digástrico anterior direito e o digástrico anterior esquerdo, ele teria como base o ióide, ele é um trígono único. A gente estaria aqui o carótido, que teria
o ventre posterior do digástrico, o esternocleidomastoide e o homioide. E o muscular, que teria o homioide, o esternocleidomastoide e a base do triângulo seria, na verdade, a linha média, seria uma linha imaginária. De conteúdo, do submandibular, o principal seria a glândula submandibular e algumas artérias e veias e uma parte da artéria e veia facial. Do trígono submitual, a gente vai ter as veias que vão dar origem à veia jugular anterior. O trígono carótido, a gente vai ter a bainha carótida. E o trígono muscular, a gente vai ter as glândulas tireoide e paratireoide. Aqui também a gente vai ter o hipoglosso, no trígono carótido. Só para a gente também delimitar um pouco melhor esses trígonos, aqui a gente tem o ventre anterior do digástrico, o ventre posterior, formando o trígono submandibular. O submitual entre as duas barrigas do digástrico anterior e como base o ióide, o trígono carótido com o digástrico posterior, o esternocleidomastoide e o homioide, e o muscular com o homioide, esternocleidomastoide e a linha média como a base do triângulo. Aqui, na verdade, é só para uma visão dessas estruturas que a gente já falou, que seria o digástrico, a glândula submandibular, que seria a mandíbula, e a carótida, que seria o esternocleido, e o homioide. Bom, no trígono carótido a gente vai ter baroreceptores e quimioreceptores. O seio carótido ele fica proximal à carótida interna e o glomo carótido ele fica um pouco mais profundo a bifurcação da carótida. Ambos são inervados tanto pelo glosso faríngeo quanto pelo vago. O trígono carótido ele vai ter a carótida, que a depender do nível que a gente esteja avaliando, vai ser a comum ou a interna, e os ramos da carótida externa. Lembrando que a carótida interna não deixa ramos no pescoço. Esses seriam os ramos da carótida externa. E voltando aos conteúdos da região cervical, ainda falando da parte mais superficial. Os vasineiros do trígono lateral. A gente tem a veia jugular externa e a subclávia na parte inferior do trígono, de artérias, teria cervical transversa, supraescapular, occipital e a terceira parte da artéria subclávia, de nervos, o acessório, os ramos anteriores do plexo braquial e o plexo cervical superficial, que ele vai corresponder às saídas de C2 e C3, que vai inervar, na verdade, os dois trígonos. Aqui só relembrando os conteúdos, a artéria occipital, aqui a gente vai ter o nervo acessório e aqui a jugular externa, acompanhando o esternocleido repousante. Aqui a gente vai ter a terceira parte da artéria subclávia e o plexo braquial. Do trígono anterior, como de verde, a gente vai ter a jugular interna, as artérias carótidas, os nervos hipoglosso, glosso faríngeo e vago, e o cervical transverso, que é o superficial, que é o mesmo do trígono lateral. Aqui só lembrando as jugulares anteriores, aqui a gente tem o arco da jugular e a gente vai ter depois a jugular inteira. Aqui a gente tem a carótida comum, aqui a gente a divide em interna e externa, aqui a gente vai ter o hipoglosso e aqui o vago seguindo a carótida. Aqui a gente vai ter a carótida, aqui o laringeal recorrente e aqui o hipoglosso novamente. E o vago aqui também subindo próximo à carótida. Chegando um pouco mais profundo, a gente vai ter os músculos pré-vertebrais, eles são posteriores à lâmina pré-vertebral da face cervical. Eles vão estar relacionados aos trígonos anterior e lateral do pescoço, como se formasse o assoalho muscular desses trígonos. Os vertebrais anteriores, eles vão se relacionar com o trígono anterior, que são os lombos do pescoço e o lombo da cabeça, e tem o reto anterior e lateral da cabeça. Os vertebrais laterais vão se relacionar com o trígono lateral, e são o espinho da cabeça, o levantador da escápula e os três escalones. O lombo do pescoço, aqui não está uma representação muito boa, mas ele vai da vértebra C1 até os corpos da vértebra de C5 a T3. O lombo da cabeça, ele vai sair da parte basilar do occipital e ele vai se inserir nos processos transversos de C3 a C6. O reto anterior da cabeça, ele vai sair do occipital e vai se fixar em C1. E o reto lateral da cabeça, ele vai sair próximo ao processo jugular
do occipital e também se fixar em C1. O esplênio da cabeça, ele vai sair do ligamento nucal, ele vai da metade inferior do ligamento nucal e vai até as vértebras torácicas. O levantador da escápula, ele vai sair dos processos de C1 e C4 e se dirigir até a escápula. E os escalinos, os escalinos posterior e médio, eles vão se fixar na primeira costela. O escalino médio e anterior vão se fixar na primeira costela e o escalino posterior vai se fixar na primeira costela. Todos eles saindo dos processos transversos de C4 e C6. Aqui a gente tem uma visão um pouco melhor, que seria o longos colis, aqui o longo da cabeça. Também uma visualização melhor. Aqui também. Da cadeia simpática cervical, ela vai se dividir em três, seria o gânglio cervical superior, cervical médio e inferior. O gânglio cervical superior ele vai sair em posição de vértebra de C2 e C3, próximo à carótida interna. O cervical médio ele vai se comunicar com os quinto e sexto nervos cervicais e o cervical inferior com o sétimo e oitavo. Quando tem uma fusão do gânglio cervical, pega na raiz, ele se fundindo com o primeiro gânglio torácico, ele é chamado de gânglio estrelado. Aqui é a disposição anatômica. Falando um pouco mais do gânglio estrelado, ele vai se encontrar entre o processo transverso de C7 e a cabeça da primeira costela. Ele vai receber as fibras pré-ganglionares de T2 e T6 e pós-ganglionares que vão se distribuir junto ao plexo braquial. Vai ter uma inervação autonômica. Vão ter estruturas vasomotoras, sudomotoras e pilomotoras. E ele é que se relaciona com as síndromes de Horner. A gente vai falar um pouco mais pra frente disso. Vou fazer só algumas considerações acerca do acesso cirúrgico, porque vai ser abordado em outra aula. O paciente tem que ficar na posição que melhor expõe a área a ser explorada. É identificado o nível, tanto por meios anatômicos quanto com a radioscopia. O primeiro nervo, eu vou falar aqui da importância anatômica. O primeiro músculo que vai ser dissecado vai ser o platisma, e a gente vai ter um risco de lesão da veia jugular externa. Quando a gente retrai o esternocleidomastoide lateralmente, a gente teria um risco de lesão do nervo acessório. Aqui é para mostrar a importância da gente saber a localização das fáscias e seguir a delimitação em lâminas. Porque para a gente chegar aqui, a gente vai ter que fazer a dissecção através da fáscia paratraqueal até a baía carótida, aqui, para diminuir o risco de lesão. Mesmo assim, posto lesão de laringe, traqueia, esôfago, faringe, nervos laringe e a baía carótida. Mas esse tipo de abordagem seria o que teria o menor risco de lesão. A identificação dos vasos que seriam mais importantes vai depender também da altura em que se está. Se você está numa altura mais alta, você pode se debater com a tireoide superior, acima de C4, que é o ranking da carótida externa. Ou se você está mais baixo, você pode estar com a tireoide inferior, que ela é ramo direto do tronco tiro cervical. Ela poderia ser ligada assim, com menos risco, digamos assim. Quando você faz uma abordagem do lado esquerdo, você tem risco de ter lesão do ducto torácico. Ele atinge o pescoço à altura de C6, resumimos, antes que tenha a junção da jugular interna com a subclávia. Aqui. Quando faz a abertura da fáscia pré-vertebral do ligamento longitudinal, que deve ser feito preferencialmente na linha média, para prevenir a lesão da cadeia simpática. Aqui são algumas das complicações que se pode ter, desde lesões nervosas, vasculares, lesão do nervo laringeal recorrente, levando a alteração da corda vocal, alterações relacionadas ao enxerto ósseo, pneumotórax, lesões de ducto torácico, infecção e problemas da ferida operatória. A partir da altura que você tem, você pode deduzir os riscos que você pode ter. Quanto mais alto, maior seria o risco da lesão do nervo hipoglosso. Você descendo um pouco mais, seria do laringeu interno, depois externo, também pode ter algumas lesões arteriais, como a tireoidiana superior.
as complicações que a gente já falou. A mais perigosa seria a ruptura esofagina, mas ela é uma das mais raras. Falando um pouquinho sobre a síndrome de Horner, ela é composta por uma miose ipsilateral, devido à fraqueza do dilatador da pupila, uma blefaroptose, que é devido à fraqueza do músculo de Miller, e uma anidrose facial. Normalmente, quando a gente fala de síndrome de Horner, a gente sempre associa algum tipo de lesão nessa área, seja pela porção nervosa, seja medular, seja próxima a lesões acima da clavícula. Mas, na verdade, você pode ter lesão em qualquer uma dessa via, que vai desde o hepatoma até a órbita. Lembrando que, se for aqui mais proximal, as fibras da face vão ser poupadas, mas o resto seria uma Horner incompleta. O resto da síndrome vai estar presente.